Você já parou para pensar por que o preço do pão na sua padaria depende de uma guerra do outro lado do mundo? Ou por que seu celular ficou mais caro por causa de uma ilha que você nem sabe onde fica? Nos próximos minutos, você vai entender de forma simples o jogo invisível que acontece todos os dias entre países e como isso afeta literalmente tudo na sua vida. Olha, geopolítica parece um nome complicado, mas é basicamente isso: um jogo gigante onde países competem por poder, recursos e influência. E você está dentro desse jogo, querendo ou não. Imagina o mundo como um condomínio enorme. Cada país é um apartamento, e assim como num condomínio real, tem apartamento grande, apartamento pequeno, tem vizinho que faz barulho, tem aquele que controla a síndica e tem briga por vaga de garagem. A diferença? Aqui, as vagas de garagem são petróleo, água, tecnologia, coisas que movimentam trilhões de dólares. E tem uma regra não escrita nesse jogo que ninguém te conta: não existe almoço grátis. Quando um país ajuda outro, sempre tem alguma coisa por trás. Sempre. Pensa comigo, o que dá poder para um país? Não é só ter exército forte. Na verdade, existem algumas cartas que valem muito nesse jogo. Primeira carta: recursos naturais. Se você tem petróleo, você tem poder. Se você tem terras férteis, você tem poder. Se você controla minerais raros que vão em todo o celular do mundo, você tem muito poder. É tipo ter as propriedades mais valiosas no banco imobiliário. A Arábia Saudita não seria ouvida no mundo todo se não tivesse um oceano de petróleo embaixo da areia. Segunda carta: localização geográfica. Sabe aquele ditado: localização, localização, localização? Vale para países também. Ter saída para o mar é como ter uma porta extra na sua casa. Facilita o comércio, facilita o crescimento. Por isso, países sem saída para o mar geralmente são mais pobres. Não é coincidência. A Rússia, por exemplo, é obcecada por portos em mares quentes. Por quê? Porque a maioria dos portos deles congela no inverno. Isso explica muita coisa que a Rússia faz e que parece agressiva para os outros países. Terceira carta: tecnologia. Hoje em dia, quem controla a tecnologia, controla o futuro. Chips de computador, inteligência artificial, energia renovável, essas coisas valem tanto quanto o petróleo valia há 50 anos. Taiwan produz mais de 60% dos chips avançados do mundo. Uma ilha pequena controla a tecnologia que vai em praticamente todo eletrônico que você usa. Por isso que todo mundo protege Taiwan. Não é só democracia ou valores, é tecnologia. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Nesse jogo, não tem 195 jogadores iguais. Tem uns 3 ou 4 países que realmente mandam. E os outros 190 e poucos, basicamente escolhem de qual lado ficar. Estados Unidos, o campeão atual, mas perdendo força. Eles dominaram o mundo desde a Segunda Guerra, têm bases militares espalhadas por todo o planeta, controlam o dólar, que é a moeda do comércio mundial, e exportam cultura para todo lado. Hollywood, Google, McDonald's, tudo isso é poder. Mas esse domínio está rachando. A China está crescendo rápido demais. China, o desafiante que não para de crescer. Em 40 anos, a China saiu de um país pobre e rural para a segunda economia do mundo. Eles aprenderam a jogar o jogo capitalista melhor que todo mundo. E agora eles querem mudar as regras do jogo. Querem que o yuan, a moeda deles, substitua o dólar. Querem tecnologia própria, sem depender de ninguém. Querem expandir influência em África, Ásia, América Latina. Rússia, o ex-campeão tentando voltar. A Rússia já foi superpotência na época da União Soviética. Depois que o país quebrou nos anos 90, ficaram humilhados. Agora eles querem de volta o respeito que tinham. Por isso invadem vizinhos, por isso se aliam com países que os Estados Unidos não gostam, por isso usam energia como arma política. União Europeia, rica mas dividida. A Europa é rica, desenvolvida, tem qualidade de vida alta, mas tem um problema. Não age como um país só. São 27 países tentando concordar em tudo, e isso deixa eles lentos e fracos politicamente. Talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Deixa eu te mostrar como uma decisão geopolítica vira o preço do pão na sua mesa.
A Rússia invade a Ucrânia produz muito trigo. Menos trigo no mercado mundial, preço do trigo sobe. Padarias pagam mais caro pela farinha. Pão fica mais caro para você. Ou então, China e Estados Unidos brigam por tecnologia. Estados Unidos proíbem a venda de chips para a China. China compra menos de Taiwan. Falta chip no mundo, seu celular fica mais caro e demora mais para chegar. Ou esse aqui, países árabes cortam produção de petróleo, preço do barril sobe, gasolina fica mais cara, frete fica mais caro, tudo no supermercado fica mais caro. Aqui todo mundo se confunde e acha que é só culpa do governo local, mas a verdade é que seu país está preso numa rede gigante de dependências. E é aqui que a coisa fica interessante. Existem algumas verdades sobre geopolítica que todo mundo sabe, mas ninguém fala em público. Verdade 1. Aliados hoje, inimigos amanhã. Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos contra Hitler. Eram aliados. 5 anos depois, Guerra Fria. Inimigos mortais por 50 anos. Não existe amizade eterna entre países. Existe interesse. Verdade 2. Democracia é negociável. Países democráticos fazem acordos tranquilamente com ditaduras se houver petróleo, minerais ou mercados valiosos. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta, onde mulheres mal podem dirigir, mas é a aliada número 1 dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por quê? Porque petróleo. Verdade 3. Ajuda humanitária vem com conta. Quando um país ajuda outro, com dinheiro, infraestrutura ou comida, sempre vem alguma coisa junto. Acesso a recursos, bases militares, acordos comerciais, votos na ONU. A China está investindo bilhões na África, ajudando a construir estradas, portos, ferrovias, mas em troca fica com os minerais, com controle estratégico, com influência política. Verdade 4. A mídia é uma arma. Cada país conta a história do jeito que favorece ele. O que a CNN americana chama de terrorista, a TV russa chama de combatente da liberdade, e vice-versa. Não existe notícia 100% neutra quando o assunto é geopolítica. Cada canal, cada jornal, cada site tem um lado. Verdade número 5. Economia é segurança nacional. Antigamente, poder era quantos tanques e aviões você tinha. Hoje, o poder é quem controla as tecnologias-chave. Chips, inteligência artificial, baterias, energia renovável. Quem dominar isso nas próximas décadas vai mandar no mundo. Por isso, a briga Estados Unidos-China é tão intensa agora. Não é sobre ideologia, é sobre quem vai controlar o futuro. E tem algo acontecendo agora que vai mudar tudo nos próximos anos. O mundo está saindo da era de um país manda sozinho e entrando na era de vários blocos competindo. Os Estados Unidos continuam fortes, mas não conseguem mais mandar sozinhos como faziam antes. A China cresceu demais, a Rússia voltou a ser relevante, a Índia está se tornando gigante, o Brasil e outros países emergentes estão ganhando voz. E isso cria um tabuleiro muito mais instável. Quando tinha só 2 grandes jogadores, Estados Unidos e União Soviética, na Guerra Fria, as regras eram claras. Quando tem um só, Estados Unidos após 1991, fica mais previsível. Mas quando tem vários competindo ao mesmo tempo, aí fica perigoso. Cada um puxa para um lado, cada um tenta fazer alianças, cada um testa até onde pode ir sem provocar uma guerra. É tipo aquele momento no trânsito quando o sinal está piscando amarelo e todo mundo acelera ao mesmo tempo. Alguém vai ter que frear. A questão é, quem? Deixa eu te dar um exemplo que amarra tudo isso. Taiwan. Taiwan é uma ilha pequena, perto da China. Muita gente nem sabe que existe, mas essa ilha pode definir o século XXI. Por quê? Porque Taiwan produz a maioria dos chips mais avançados do mundo. Aqueles chips que vão no seu celular, no seu computador, em carros elétricos, em mísseis, em tudo. A China considera Taiwan parte do território chinês, mas Taiwan se vê como um país independente e os Estados Unidos protegem Taiwan. Agora conecta os pontos. China quer Taiwan de volta, mas também quer controlar a produção de chips.
Estados Unidos não pode deixar a China dominar os chips. Estados Unidos protege Taiwan militarmente. China se sente ameaçada e investe bilhões para fazer chips sozinha. Estados Unidos proíbe empresas americanas de venderem tecnologia para a China. China acelera ainda mais os investimentos. Tensão aumenta e você, no Brasil, pagando mais caro pelo celular por causa disso. Esse é o jogo. Geografia, tecnologia, orgulho nacional, economia, poder militar, tudo misturado. Daqui a pouco eu te mostro a conclusão disso tudo. Mas antes, você precisa entender que geopolítica não é coisa de especialista, não é algo distante da sua vida. Quando você vai no mercado e vê que tudo subiu, isso é geopolítica. Quando você tenta comprar um carro e está em falta, isso é geopolítica. Quando a gasolina dispara, isso é geopolítica. Quando o seu dinheiro perde valor, isso é geopolítica. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa virar especialista, mas precisa entender o básico para não ser manipulado, porque políticos adoram usar culpados externos para justificar problemas internos. E às vezes eles têm razão, mas às vezes é só desculpa. Saber o básico de geopolítica te dá o poder de separar o que é verdade do que é papo furado. E no final das contas, tudo se resume a isso. Países agem por interesse próprio, sempre. Não existe mocinho e bandido. Existem países tentando sobreviver, crescer e proteger o que é deles. Às vezes isso cria cooperação, às vezes cria conflito. E você, querendo ou não, está no meio disso, porque vivemos num mundo conectado. Uma decisão em Pequim afeta São Paulo. Uma guerra na Europa afeta o preço da comida na América Latina. A boa notícia, agora você sabe como o jogo funciona. Você não precisa ser complicado para entender isso. A explicação que era complicada. Geopolítica é só um nome chique para países competindo por poder usando geografia, economia, tecnologia e influência como ferramentas. E quando você entende as regras básicas desse jogo, o mundo faz muito mais sentido. Se esse vídeo clareou as coisas para você, deixa um like aí. Ajuda mais gente a encontrar conteúdo assim. E assista também os outros vídeos da nossa playlist Entendendo o Mundo de Forma Simples. O link está na descrição. E se inscreve no canal porque toda semana a gente simplifica esses temas que parecem impossíveis, mas que são mais simples do que te contaram. Deixa nos comentários que outro assunto você quer entender de verdade. Valeu por assistir. A gente se vê no próximo vídeo.